Olá pessoal, então vamos continuar aí nossa aula, né? Já chamando atenção aí toda aquela parte inicial aí, né? Comparativa aí com o CPC 26, né? Então você apurou, a gente vai fazer essa distribuição aí do lucro, né? A distribuição do lucro, a apuração aí desse lucro e depois vai ser feito através de outro demonstrativo a destinação desse resultado, né? Beleza? Aí você, depois da DRE, essa demonstração do resultado do exercício, hoje, de acordo com o CPC, de acordo com o pronunciamento, a empresa também está obrigada a elaborar um chamado demonstrativo, né? Demonstração do resultado abrangente. Ou seja, seriam outras receitas e outras despesas que não transitam pela DRE e não são resultado de transação com sócios, certo? E aí já nas questões a gente comenta aí em relação também a essa demonstração desse resultado abrangente. Ou seja, né, determinadas contas, reserva de reavaliação, ajuste, né, de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, eles vão compor esse resultado, esse chamado resultado abrangente. Beleza? Mas aí a gente já fala nele, esse é um demonstrativo obrigatório, né, já caiu, já na prova de auditor da Receita. Mas vamos que vamos pegar aí as questões, né? Nosso curso afinal é um curso de questões. Aí nós temos aí a primeira questão, que ele fala: assinale abaixo a opção incorreta. Nos termos da lei, a demonstração do resultado do exercício discriminará a receita bruta das vendas e serviços, receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos, né, obtidos e o imposto a recolher. É assim, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, que são os descontos incondicionais e as devolução, os abatimentos concedidos e não obtidos, e os tributos incidentes sobre vendas. Se liga, né? Não é imposto a recolher, os tributos incidentes sobre vendas, porque se foi um tributo não cumulativo, não é o valor que incidiu na venda que você vai recolher, você abate o crédito que você teve quando da compra, claro. A receita líquida das vendas e serviço, o custo da mercadoria vendida e o lucro bruto. Isso é discriminado na DRE? Perfeito, é discriminado sim, né? A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Perfeito. Vamos ver as outras. As despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas. Ele quer que você marque a incorreta, né? A incorreta nós já achamos, está a letra A. O resto tudo vai estar correto, ó. As despesas com venda, despesa financeira deduzida das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Perfeito. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Nós vimos lá na DRE, você tinha o lucro ou prejuízo operacional, depois você somava. Eu te falei que isso antes, inclusive, era o quê? Compunha um resultado não operacional. Um resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto de renda. Então, todas as outras alternativas estão corretas. Como ele pede para marcar a incorreta vai ser que letra? A incorreta vai ser letra A. Perfeito. Questão 2. Né? Na demonstração do resultado do exercício, evidenciam-se, vamos lá, os rendimentos ganhos no período apenas quando realizado em moeda e o resultado líquido do período. Não são os rendimentos ganhos no período apenas quando é realizado em moeda, não. São os rendimentos ganhos, independente de realização ou não. Certo? E na DRE não faz essa diferença entre receita e ganho, não. Certo? Não faz diferença entre receita e ganho. Os rendimentos ganhos no período apenas quando é realizado, não. Independente de realização ou não. Certo? A destinação do resultado do exercício e a distribuição dos dividendos aos acionistas. A destinação do resultado do exercício, pessoal, isso não está na DRE. Certo? Isso vai estar num demonstrativo de lucros acumulados lá na DMPL, distribuição do resultado, certo? E não na DRE. Portanto, falso. Os valores da riqueza gerada pela companhia e da distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza. Falso. E isso aqui vai estar em que demonstrativo, Silvio? Isso aqui vai estar num demonstrativo chamado DVA, né? A destinação do resultado do exercício e o montante por ação do lucro do exercício. A destinação do resultado do exercício não está na DRE, certo? Isso está na DLPA, que pode estar incluída na DMPL.
as participações de debêntures, empregados, administradores e parte beneficiária. Aí sim, isso vai constar lá na demonstração do resultado do exercício. Portanto, a alternativa correta aí, letra E. Né? Participação de debêntures, empregados, administradores e parte beneficiárias, e ainda ficou faltando ali o quê? Os fundos. Perfeito. Questão de número 3. A demonstração do resultado do exercício DRE é um relatório construído com base nos saldos de encerramento de todas as contas de resultado. Assinale a alternativa correta sobre a DRE. A DRE, de forma completa, poderá apresentar informações que apresentam somente dados que são relevantes aos recebimentos de empresa. Não é dados que são relevantes aos recebimentos de empresa. Recebimento e pagamento é na demonstração de quê? De fluxo de caixa. Na DRE, apura-se o resultado econômico. Na DRE, a receita bruta vem em decorrência da dedução das receitas adquiridas com as vendas menos as despesas incidentes simplesmente nas operações de venda. Aqui foi um absurdo, né? Está dizendo que a receita bruta vem em decorrência da dedução das receitas adquiridas com venda com despesa. Tem nada a ver. Né? Portanto, falso. Na DRE, as contas de resultados são receitas, deduções de receitas, custos, despesas, impostos e participações sobre o lucro. Isso é o quê? Isso aqui é verdadeiro. Né? Na DRE, as contas de resultados são receita, dedução de receita, custo, despesa, impostos e participação sobre o lucro. Aí está perfeito, tudo correto. Alternativa aí, letra C. Vamos ver aí, letra D. Na DRE, os impostos sobre as vendas figuram as obrigações que serão compensadas no final do mês para favorecimento da empresa com geração de créditos. Os impostos sobre venda figuram as obrigações que serão compensadas no final do mês para favorecimento da empresa. Não é o crédito, né? O que favorece vai ser o crédito. Ele está dizendo para favorecimento da empresa com geração de créditos. Não, falso. O imposto sobre venda são o valor dos impostos a recolher. Falso. Na DRE, o lucro bruto demonstra a compensação das vendas e despesas incidentes com produtos vendidos, considerando os impostos incidentes sobre essa operação. Na DRE, o lucro bruto não demonstra a compensação das vendas com despesas incidentes na... Não, né? O lucro bruto vai ser o valor das receitas líquidas de venda menos o custo da mercadoria vendida. Ele está dizendo as despesas incidentes com o produto vendido. Aí estaria incluído ali uma despesa com vendas, uma despesa, né, de frete, uma despesa com comissões de vendedores, e não é o caso. Né? No lucro bruto, a gente não abate essas despesas comerciais. A gente abate o quê? Devoluções, descontos incondicionais, abatimentos e tributos incidentes sobre vendas. Portanto, falso aí. Alternativa correta, letra C. Perfeito. Questão 4. Com relação à demonstração do resultado do exercício, assinale a alternativa correta. A DRE destina-se a evidenciar em um determinado período as mutações nos resultados acumulados pela entidade. Resultado acumulado, ele está dizendo, por exemplo, a empresa poderia ter um prejuízo, né? E vai modificando aquilo ali. Não. Né? Ou lucro acumulado, que hoje não pode nem mais ter saldo nessa conta de lucros acumulado. Então não é as mutações nos resultados acumulados. Essas mutações em resultado acumulado a gente tem na DMPL. Certo? Isso aqui está falso. As receitas e os rendimentos incluídos na DRE independem da sua realização em moeda. Perfeito. Né? É resultado econômico, independe de recebimento ou de pagamento. As receitas e os rendimentos independem da sua realização em moeda. Perfeito. Alternativa correta, letra B de bola. Os impostos sobre produtos industrializados constituem dedução da receita operacional bruta. Falso! Por que falso? O IPI ele não está na receita bruta de vendas, portanto eu não posso deduzi-lo. Certo? Falso. As participações de terceiros nos lucros devem ser deduzidas do resultado líquido do exercício. Não, ele vai ser deduzido do quem? Do resultado, né, depois do imposto de renda. Depois do imposto de renda, depois da apuração do imposto de renda. É o que a gente chama de LADI, lucro após a dedução do imposto de renda. E não após o lucro. Aí seria a destinação, né, do lucro, não estaria na DRE. A DRE é a apuração do lucro, a apuração do resultado. Portanto, falso. As receitas financeiras com juros e variações cambiais integram o grupo de receitas não operacionais.
Pessoal, se tiver qualquer coisa de receita não operacional na sua prova, marque como errado. Porque isso não tem mais esse conceito, isso foi extinto. Hoje não existe, de acordo com a legislação comercial, segregação entre o que é operacional e não operacional. Tudo vai ser operacional. O que nós temos é uma separação entre o que é o resultado da atividade continuada e o resultado da atividade não continuada. Que vai vir uma linha separada lá na DRE, o resultado da atividade não continuada. E pode ser correspondente a vários negócios que foram descontinuados, vai vir em uma linha só. Perfeito. A alternativa correta, letra B de bola. Questão 5. Considerando que, de acordo com a Lei 6.404 de 76, a DRE deve ser apresentada de forma dedutiva, com os detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos e perdas, definindo claramente o lucro ou prejuízo do exercício. E, por ação, assinale a opção correta. O valor da receita líquida de vendas e serviços deve ser apurado pela diferença entre a receita bruta de vendas e serviços e o valor do CMV. Pessoal, ele está dizendo que a receita líquida de vendas vai ser apurada, a receita bruta de vendas, menos aquelas deduções, nós vamos ter a receita líquida de vendas. Menos o CMV, nós teremos quem? O lucro bruto. Eu não vou obter receita líquida de vendas tirando da receita bruta o CMV. Absurdo. Portanto, falso. O valor do lucro operacional bruto deve ser apurado depois da dedução dos valores referentes às despesas operacionais. Não, o lucro operacional bruto vai ser as vendas líquidas diminuindo o CMV, e não depois de despesas operacionais. Tem nada a ver. Alternativa falsa. Você tem que estar com a ordem aí na cabeça, né? O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o montante do lucro ou prejuízo por ação do capital social devem ser apurados depois da dedução dos valores das participações. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o montante do lucro por ação do capital social deve ser apurado após a dedução dos valores das participações. Perfeito. Nós temos o lucro após a dedução do imposto de renda, aí temos lá todas as participações, debêntures, empregados, administradores, parte beneficiária e o fundo. Aí somente depois nós vamos ter o lucro ou prejuízo e o lucro ou prejuízo por ação do capital social. Perfeito. Alternativa correta, letra C aí. Letra D. São exemplos de participações deduzidas na DRE. Debêntures, fornecedores. Nossa senhora, tem nada a ver deduzir fornecedores. Fornecedores não são participantes do lucro. Falso. Administradores e parte beneficiária. Seriam debêntures, empregados, administradores e parte beneficiária. Os abatimentos concedidos não são discriminados na DRE. Falso. Nós vimos lá, né? Debêntures, empregado, né? Dedução, devolução, desconto condicional, abatimentos, tributos, incidentes sobre vendas. Portanto, alternativa correta, letra C aí. Beleza. Vamos lá. Questão de número 6. Em 31/12/2014, uma empresa apresentava os seguintes saldos: venda de produto, ICMS sobre venda, ICMS a recuperar, devolução e abatimento de vendas, COFINS sobre vendas, contribuição social. Considerando apenas esses fatos, o valor das vendas líquidas, ele quer somente vendas líquidas na DRE, do exercício em 31/12/2014 era. Então nós vamos pegar o valor das vendas, receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas vai ser igual a quanto? A 70 mil. Aí nós vamos tirar o quê? Devolução, desconto condicional, abatimento e os tributos incidentes sobre vendas. Teve devolução? Teve. Devolução e abatimento. Devolução e abatimento de quanto? De 8 mil. Perfeito. Somente isso, Silvio, que vai ser dedução aí que a gente... Não, temos lá, ó, ICMS sobre vendas. ICMS sobre vendas. Ó, Silvio, e esse ICMS a recuperar? Não, esse ICMS a recuperar foi um crédito que você teve quando você comprou mercadoria. Mas o que leva para a DRE é esses 13 mil que você tem do ICMS sobre vendas, certo? 13 mil. Aí o ICMS sobre vendas vai gerar um ICMS a recolher que não vai ser todo o valor que você vai recolher, porque você teve um crédito quando da aquisição de 6 mil. Perfeito? Então o ICMS sobre vendas no valor de quanto? De 13 mil. Perfeito? E tivemos também um COFINS sobre vendas no valor de quanto? COFINS sobre venda no valor de 2 mil. São essas as deduções. Contribuição social não vai ser dedução, nem esse imposto a recuperar também não vai ser dedução. Aí nós teremos o valor das vendas líquidas. O valor das vendas líquidas vai ser 70 mil menos 23. 70 menos 23, portanto, 47 mil é o valor das vendas líquidas. 47 mil,
Alternativa correta aí, letra B de bola. Beleza, pessoal? Então vamos aí para a próxima questão. A companhia Compra e Vende reconheceu durante o ano de 2013 5 milhões em vendas realizadas. Adicionalmente, durante 2013, reconheceu as seguintes operações: devolução de vendas, abatimento sobre vendas, impostos sobre vendas, comissões sobre as vendas realizadas, frete sobre vendas, estimativa para perda de crédito com liquidação duvidosa, salário dos administradores. Sabendo que o custo da mercadoria foi 2.720, é correto afirmar que a receita líquida e o lucro bruto, apurado pela companhias Compra e Venda no ano de 2013, foram respectivamente. Então, primeiro a gente vai ter que achar a receita líquida de vendas. Ele já me deu o CMV, é somente eu pegar, diminuir esse valor e eu vou ter o lucro bruto, né? Beleza. Se você quiser já testar aqui, né, você pode saber que a receita líquida de vendas menos aquele CMV tem que dar igual a esse valor aqui, né? 3.700 menos 2.720 não vai dar 310. Já podia marcar logo essa zorra aqui como um falso, né? 4.050, não é isso? Receita líquida de vendas menos CMV tem que dar igual a quem? A lucro bruto. 4.050 menos 2.720, 1.300.000. Tá falso também, Silvio. 3.700.000 menos 2.720, isso vai dar 980, Silvio. Tá falso também. 4.050 menos 2.720 vai dar um valor bem maior do que isso aí. Vai dar quase, né? 1 milhão e tanto aí, tá falso. 3.700.000 menos 2.720. Ó, 3.700 menos 2.720 vai dar 980, e tá verdadeiro. Se eu soubesse só isso aí, eu marcava sem fazer nada. Tô lhe mostrando que você pode resolver também, né? Mas não, claro, a gente vai ter que fazer aí. O valor das vendas brutas. Qual foi o valor das vendas brutas? Tá lá, vendas brutas, 5 milhões. E o que é que nós vamos ter de deduções das vendas brutas aí? Reconhecer o seguinte, devolução, tá ali, devolução de vendas no valor de quanto? De 250 mil. Tivemos mais o que? Além das devoluções de vendas, abatimento sobre vendas. Abatimento sobre vendas no valor de quanto? Abatimento sobre vendas no valor de 100 mil. Temos lá impostos sobre vendas. Impostos sobre vendas no valor de quanto? De 950 mil. Beleza, 950 mil. Ok. Ô Silvio, e comissões de vendas? Comissões de vendas não é dedução. Frete sobre vendas não é dedução. Aqui ele poderia ter colocado o IPI, né? Só de sacanagem, mas não colocou. Estimativa de perda não é dedução. Salário de administradores não é dedução. Aí a gente vai ter as vendas líquidas. As vendas líquidas vai ser igual, né? Nós vamos ter 1.300, 5 milhões menos 1.300 vai dar 3.700.000. 3.700.000 menos o custo da mercadoria vendida, que foi 2.720.000. Portanto, 980.000 é o valor de quem? É o valor do lucro bruto. Perfeito, 980.000, lucro bruto, alternativa correta, letra E. Questão 8. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, as despesas devem ser subclassificadas a fim de destacar componentes do desempenho que possa diferir em termos de frequência, potencial de ganho ou de perdas e previsibilidade. Essa análise deve ser proporcionada de duas formas diferentes. Sobre elas, assinale a afirmativa correta. Despesa, a gente já viu? Despesa por função e despesa de acordo com a natureza. E vamos matar aí agora. Despesa de depreciação e despesa de vendas são classificadas de acordo com a natureza. Pessoal, despesa com depreciação é de acordo com a natureza, mas despesas com vendas é de acordo com a função, né? De acordo com a função de vendas. Materiais consumidos, ó, de acordo com a natureza. Se fosse de acordo com a função, a gente já pegava ali o CMV. Despesas de propaganda, de acordo com a natureza. São contas classificadas de acordo com a natureza, verdadeiro. Todas as duas aí são de acordo com a natureza. Despesa de transporte, isso aqui é o que? De acordo com a natureza. Despesa com vendas, isso aqui é de acordo com a função. Imposto sobre renda e contribuição social e materiais consumidos são classificados de acordo com a função. Material consumido, já lhe mostrei aqui, isso aqui é de acordo com o quê? Com a natureza, né? Imposto sobre renda e contribuição social, sim, é a função de tributo, né? Nós temos ali o imposto de renda e a contribuição social.
Despesas administrativas, isso aqui é de acordo com o quê? Isso é de acordo com a função. Despesa de transporte, isso é de acordo com o quê? Com a natureza. Então morreu aí, né? Tá errado aí que ele fala que é de acordo com a função. Beleza? E aí, a alternativa que ele pede para marcar a alternativa correta, material consumido e despesa com propaganda, são classificados de acordo com o quê? De acordo com a natureza. Alternativa correta, letra B de bola. Perfeito. Questão 9. De acordo com o pronunciamento contábil CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, as despesas de uma entidade devem ser subclassificadas, a fim de destacar componentes do desempenho que podem diferir em termos de frequência, potencial de ganho ou de perda e previsibilidade. Em relação à classificação das despesas, assinale a alternativa correta. Existem 3 formas de análise. O método da natureza da despesa, o método da função da despesa e o método do setor da despesa. Não, só são 2. Né? Natureza e de acordo com o quê? Com a função, não tem setor. Custo dos produtos vendidos, é de acordo com o quê? Com a função. Despesa com empregado, isso aqui é de acordo com a natureza. E despesa com depreciação, isso aqui é de acordo com a natureza. Mas custos do produto vendido não são de acordo com a natureza. Ó, isso aqui é de acordo com a função. Portanto, tá errado. Né? Despesa de vendas, natureza ou função? Função, né? Função de vendas, despesa com vendas, função. Despesa administrativa, função. Despesa financeira, função. São exemplos de despesas classificadas pelo método do setor da despesa. Que método de setor de despesa? Nada. Ali é tudo função. As entidades que classificam seus gastos por função devem divulgar informação adicional sobre a natureza da despesa, que é útil ao prever os fluxos de caixa. Isso eu te falei, que no Brasil as empresas divulgam de acordo com a função, mas quem divulga de acordo com a função também deve informar adicionalmente a natureza da despesa. Ou seja, ali dentro das despesas com vendas, tem tudo que compõe a despesa com vendas, quanto foi de despesa com depreciação, quanto foi de cada uma. Né? Então deve também ter informação adicional a natureza da despesa. Perfeito. Alternativa correta, letra D de dado. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis recomenda fortemente que a empresa utilize o método setor da despesa. Esse método nem existe, né? Nem existe. Portanto, falso aí. Questão 9, alternativa correta, D de dado. Questão 10. Considere os dados abaixo. O resultado antes do tributo sobre lucro. Vamos ver aí o resultado antes do tributo sobre lucro. Essa questão caiu na FGV em 2014 e, com certeza, foi feito aí, que ele me deu lá, ó, a receita financeira, me deu despesa financeira, não, Então, vê aí, ele já me deu, ó, pessoal, receita líquida de vendas. Pessoal, se ele já me deu receita líquida de vendas, eu estou supondo que ele quer que você faça de acordo com o pronunciamento, mas independente de qualquer coisa, a gente acha fazendo pelo pronunciamento, fazendo pelo DRE, a gente vai o resultado antes do imposto. Receita líquida de vendas vai ser o valor de quanto? Receita líquida de vendas vai ser o valor de 100 mil. Receita líquida de vendas 100 mil, perfeito. Aí da receita líquida de vendas a gente vai tirar o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida foi quanto? Foi 50 mil. Portanto, nós teremos o lucro bruto. O lucro bruto vai ser de quanto? De 50 mil. Perfeito. Lucro bruto de 50 mil. Aí desse lucro bruto nós vamos tirar aí, ó, despesas administrativas. Despesas administrativas de quanto? 20 mil. Despesas comerciais. Olha lá, ó. Despesas comerciais. De quanto? De 30 mil. Beleza, já foi despesa. Devolução devolução é antes, da gente ter a receita. A gente já tem a receita líquida de vendas. Outras despesas operacionais. Quanto? 10 mil. Outras despesas operacionais já pegamos. Aí tem aí. Receita com equivalência patrimonial. Tá ali, ó. Receita, resultado com equivalência patrimonial de quanto? De 15 mil. E tem lá uma receita financeira. Receita financeira de quanto? De 10 mil. Aí a gente vai ter o resultado, Resultado antes dos tributos. Resultado antes dos tributos. E esse resultado antes dos tributos vai ser quanto? Nós temos lucro bruto 50, despesas administrativas 20, comercial 30, financeira 10. 60. O resultado vai dar, antes dos tributos, vai dar 15 mil. 15 mil antes do tributo, se a gente fosse achar os tributos, o imposto de renda lá, os tributos, vai dar 8 mil, 7 mil. Então, o resultado do período, o lucro do período seria 8 mil.
Mas ele não quer o lucro do período, ele quer o quê? O resultado antes dos tributos. O resultado antes dos tributos, portanto, vai ser o quê? Vai ser 15 mil. Alternativa correta aí, letra A, 15 mil, perfeito. Aí, a ESAF medir que certa empresa, após contabilizar suas contas de resultado, encontrou os seguintes valores: receita líquida de vendas, custo período, receita operacional, despesa operacional, ganho de capital, provisão para imposto de renda. Os estatutos dessa empresa mandam pagar participações no lucro à base de 10% para empregado, 10% para administrador, além dos dividendos de 25%. No exercício social de que estamos tratando, a empresa destinou ao pagamento das participações um montante de... Então vamos lá, achar a base de cálculo das participações, que é o lucro após a dedução do imposto de renda. Receita líquida de vendas. Qual foi o valor da receita líquida de vendas? 250 mil, Silvio. Aí nós temos lá o custo das vendas, o CMV, 140 mil. Portanto, o lucro bruto vai ser igual a quanto? O lucro bruto vai ser igual a 110 mil. Aí nós temos despesas operacionais, quanto? 65 mil. Temos receitas operacionais, ó, receitas operacionais, de quanto? De 25 mil. Então vai diminuir ali, menos 65 mais 25, menos 40. Então o lucro operacional vai ser igual a 70 mil. E aí nós tivemos um ganho de capital. Ah, Silvio, aquilo ali é que a gente chama lá de outras receitas. Ganho de capital, vendeu um ativo imobilizado com lucro, vendeu um ativo imobilizado, né, uma participação societária com lucro, ganho de capital. De quanto? De 10 mil. Aí nós vamos ter o lucro antes do imposto de renda. O lucro antes do imposto de renda foi quanto? Vai ser 80 mil, né? 80 mil, e esse lucro antes do imposto de renda tem lá o valor do imposto de renda. O imposto de renda foi no valor de 30 mil. Logo, o LADI, que vai ser a base de cálculo das minhas participações, vai ser quanto? Vai ser 50 mil. LADI, 50 mil, lucro após a dedução do imposto de renda. Beleza. Lucro após a dedução do imposto de renda vai ser igual a 50 mil. Perfeito. E aí, a gente vai calcular as participações. Empregado e administradores. Vem logo letra A aí, 10 mil. Você ó, pegar 10 de um com 10 do outro, 20%. Em cima de 50 mil, 10 mil. Mas não. A base, né, o valor da participação se deduz na base de cálculo da subsequente. Então eu vou calcular a participação de empregado. 10% em cima de 50 mil. Vai dar 5 mil, perfeito. Mas a base para administrador vai ser 10% de 50. Vai ser 10% de 50 mil menos a participação anterior, que é 5 mil. 50 mil menos 5 mil vai dar 45 mil. 10% vai dar quanto? Vai dar 4.500. Portanto, o lucro líquido do exercício vai ser igual a 50 mil menos 9.500. Né? 9.500, que isso nós vamos ter. Mas ele não quer isso não, ele quer o valor das participações, tá aí, o valor das participações vai ser 5 mil para a participação de quê? De empregados, e quanto para a participação de administradores? 4.500. Portanto, nós vamos ter 5 mil mais 4.500, teremos de participação no lucro 9.500. 9.500, portanto, a alternativa correta é letra B de bola. Beleza aí, né, pessoal? Então aí a gente dá uma paradinha para tomar aquela água e já já a gente volta com mais questões. Até já.